tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então já aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação, comenta aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente traz aqui no canal e, claro, compartilha esse conteúdo com seus amigos. Já passamos dos 26 mil inscritos, então muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. Nossa próxima meta é chegar a 30 mil, então se você puder ajudar a gente, vai ser muito legal e muito importante. Pessoal, passando aqui para falar com vocês, para fazer como a gente faz aí todos os dias, o resumão do mercado do Grêmio, o que tem de bastidor, o que está acontecendo, o que tem de apuração que a gente conseguiu trazer dos bastidores para cá, e tanto para chegadas quanto para saídas, tá? Vamos começar então falando sobre a situação de um jogador que entrou no radar do Grêmio, que envolve a lateral esquerda, tá? Que é o jogador Marçal do Botafogo, jogador de 34 anos e que tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2024. O Marçal se tornou uma opção porque o Grêmio ainda não fez nenhum movimento oficial pelo Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que também tem contrato até o fim desse ano apenas. Mas o Grêmio entende que vai ser difícil chegar a um acordo com o Cruzeiro por alguns fatores. Primeiramente, o Cruzeiro não tem o desejo inicial de envolver atletas no negócio. Então, aquela possibilidade, por exemplo, de o Grêmio botar um jogador e compensar mais um pouquinho financeiramente, o Cruzeiro não quer. O Cruzeiro é SAF, tem dinheiro, embora não seja uma filosofia de gastar tanto quanto outras SAFs, mas o Cruzeiro tem sim uma segurança financeira para segurar o Marlon, que foi um dos principais jogadores do time. Então, o Cruzeiro pede 4 milhões de euros pelo Marlon, algo próximo a 17, 18 milhões de reais. O Grêmio considera o valor alto. O Cruzeiro recusou uma proposta de 1,5 milhão de euros recentemente do Internacional. Então vai precisar desembolsar mais do que isso. A ideia do Grêmio internamente é de que é o seguinte: o Grêmio avalia que hoje o Marlon tem um valor de mercado estabelecido entre 2 milhões a 2 milhões e meio de euros. A gente está falando aqui de algo próximo a 10, 11 milhões de reais. É uma quantia possível que o Grêmio efetue numa oferta? É possível. Mas o Grêmio não tem nenhuma garantia de que o Cruzeiro vai aceitar. No meio do ano passado, o Cruzeiro recusou uma proposta próxima a 4 milhões de euros do futebol turco. E com a premissa de que o Marlon seria valorizado e de que o jogador poderia render ainda mais dinheiro. Isso não aconteceu, o Cruzeiro brigou para não cair até a última rodada, e com isso o Marlon não se valorizou tanto quanto esperado. Mas o Grêmio entende que o jogador está um pouco inflacionado, e com isso olha outras opções. O Grêmio ainda não fez proposta pelo Marçal, o Grêmio ainda não chegou sequer a discutir com o Botafogo possibilidade de negócio. O que existe é que o Marçal entrou no radar do Grêmio como uma espécie de plano B. É um jogador que tem perfil parecido, contrato até o fim do ano apenas, no meio do ano pode assinar um pré-contrato, é a última oportunidade do seu clube, no caso o Botafogo, fazer negócio. Então, se o negócio pelo Marlon não avançar, que o Grêmio considera difícil o negócio, mas não impossível, se o negócio com o Marlon não avançar, o Grêmio vai partir para o Marçal e para outras possibilidades que avalia. Mas o Marçal entrou na lista do Grêmio, entrou na lista de observação, o Grêmio internamente gosta desse jogador e por isso, repito, não é o plano A. O plano A é o Marlon, mas se não der certo, o Grêmio vai tentar outras opções e o Marçal está entre elas. Partindo agora para outra informação que gerou muito rebuliço nas redes sociais, que é a situação envolvendo o Rogério Funes Mori. Porque ontem saiu a informação, divulgada primeiramente pelo Diogo Rossi, de que o Funes Mori daria a resposta para o Grêmio ainda nesta semana, o ok ou não definitivo. Pois bem, hoje à tarde saiu uma informação vinda do México de que o Rogério Funes Mori ficaria no Monterrey por mais 6 meses, firmaria um pré-contrato com o Grêmio para chegar de graça em julho. Pois bem, a gente conversou com uma das pessoas envolvidas no negócio, uma pessoa que está trabalhando para tentar viabilizar essa negociação, e nos foi dito que não procede nesse momento, que a ideia e todos os movimentos que estão sendo feitos entre Grêmio, staff do jogador, intermediários e o Monterrey é por uma chegada imediata. Por que eu digo isso? Porque o Grêmio não considera ainda a possibilidade de assinatura de um pré-contrato como algo concreto, como algo real. O Grêmio cogita, o Grêmio sabe que se esgotarem todas as possibilidades, o Grêmio pode oferecer um pré-contrato. Mas qual é o ponto principal dessa negociação? Dificilmente o Grêmio vai oferecer um pré-contrato para o Funes Mori, porque a situação mudou muito de figura em relação ao que se falava no fim do ano passado. Primeiramente, a dúvida do Grêmio era em relação a um aceite do Monterrey para essa negociação. O Grêmio chegou a um acordo com o Monterrey, porque o Grêmio entendia o seguinte: olha, se o jogador tiver vontade de jogar no Brasil e o Monterrey bateu o pé pelo valor, o Grêmio considerar o valor muito alto,
a gente vai assinar um pré-contrato contando com a vontade do jogador e meio do ano ele tá aqui. Acontece que, neste momento, o Grêmio espera o ok do jogador. Na questão de aceitar o projeto do Grêmio, de vir ao Brasil, de jogar uma Libertadores da América, o Grêmio já tem um acordo com o clube. Então não faz nenhum sentido o Grêmio oferecer um pré-contrato para um jogador que tem dúvidas sobre jogar no Brasil. Ele é ídolo do Monterrey, não quer sair pela porta dos fundos, isso todo mundo que está envolvido no negócio admite, até por isso que o Grêmio tenta não dar muitos detalhes da negociação, para também não ficar feia a situação dele lá no México, mas se existe uma possibilidade desse jogador sair pela porta dos fundos, a gente está falando de uma possibilidade de compensação financeira. Para haver compensação financeira, só na janela desse ano. Então, a informação que a gente tem do lado do staff do jogador é de que nenhum movimento para assinatura de pré-contrato está sendo feita neste momento. Tudo que está sendo trabalhado é para uma chegada imediata. O Grêmio considera o melhor dos mundos o Funes Mori estar aqui no dia 8 na representação do elenco. Mas, como eu disse, depende do ok do jogador. Assim que o jogador der ok, tudo vai ser documentado, e vai ser passado para ele, para os seus representantes, intermediários, enfim, assinarem, e aí sim o Grêmio efetuar a contratação desse jogador. Até o momento, a postura do Grêmio segue sendo a mesma. O Grêmio segue esperando o ok definitivo do Rogério Funes Mori, que pode chegar a qualquer momento. A ideia é que chegue nessa semana ainda, tá? Então a situação do Funes Mori é essa, não tem grandes novidades, mas é porque realmente gerou um grande frisson nas redes sociais envolvendo essa informação vinda do México, mas por agora, tá? A informação que a gente tem, repito, por agora, as pessoas que estão envolvidas no negócio do lado do jogador dizem que isso não procede, de que não tem ainda nada envolvendo pré-contrato para o Funes Mori. Então, a situação é essa. Falando agora da informação mais recente, tá? Que é a informação envolvendo o Marcelo Groy. Por que tá aí no título escrito muita calma com Groy? Porque na noite de ontem o FBI Tricolor postou aí no Twitter, né, de que o Marcelo Groy estaria rescindindo o contrato dele na Arábia. Depois disso, algumas outras pessoas foram avançando, o próprio Lourenço Gomes, que já participou de algumas lives aqui no canal, também publicou que ele tem a informação de que o Marcelo não tem nenhuma negociação em andamento, mas que está rescindindo seu contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita. Pois bem, vamos lá. É importante a gente pontuar algumas coisas. Primeiro, Marcelo Groy tem contrato até junho, ou seja, a partir de agora já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, esperaria alguns meses, mas chegaria de graça lá na metade do ano. Em caso de confirmação dessa negociação envolvendo a rescisão de contrato do Groy, ele ficará, obviamente, livre no mercado. O Grêmio, e isso o próprio Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, disse na entrevista para o Duda Garbi no dia 1º de janeiro. O Grêmio buscou informações sobre o Groy. O Grêmio sabe da situação atual do Groy. Se, de fato, Marcelo Groy rescindir seu contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita, o Grêmio deve sim fazer algum movimento. Esse movimento, primeiramente, não vai ser oficial. Por quê? Porque precisa saber primeiro qual a vontade do jogador, qual a vontade do seu empresário e, principalmente, quais os mercados que têm interesse no Groy. Isso é uma informação que a gente tem de bastidor. O Groy quer voltar para o Brasil. O Groy quer voltar para o Brasil caso não permaneça na Arábia Saudita, tá? Por quê? Por uma questão familiar. O Groy já está há um bom tempo lá, está desde 2019 lá, então está indo para 4 anos. E entende que seria necessário voltar aí, porque o Groy já está com 37 anos, então um jogador que está se encaminhando para uma fase final de carreira, embora tenha alguns bons anos ainda pela frente. Sobre essa situação do Grêmio, o Grêmio olha para 2 goleiros, como a gente já sabe, o Agustín Marquesan e o Esteban Andrada, só que o Andrada custa 5 milhões de dólares, pelo menos essa é a informação que se tem, custa 5 milhões de dólares, mais um salário relativamente alto, né? O futebol mexicano paga muito bem. A situação do Marquesan é uma situação diferente, porque ele se recupera de uma lesão no tendão do Aquiles, já está totalmente recuperado, mas não é titular. Só que ele tem um contrato longo, até junho de 2025 no Celta de Vigo. Precisaria primeiro rescindir também. Então a situação do Groy é a seguinte, obviamente, gente, se o Marcelo Groy de fato ficar livre no mercado, o Grêmio vai fazer um movimento. Agora, isso pode esbarrar em várias questões, isso pode esbarrar em valores, isso pode esbarrar em concorrências de outros clubes no Brasil, tem muito clube no Brasil procurando goleiro, então certamente o Groy será consultado, será sondado, terá eventualmente propostas de outros clubes brasileiros, existem alguns clubes bem importantes do futebol brasileiro que podem olhar para o Groy, a gente tem a situação do Bahia, por exemplo, que está comprando todo mundo, pode querer um goleiro incontestável, assim como contratou o Everton Ribeiro, pode acontecer, mas nesse momento está muito na base do se. A informação é de que ele estaria rescindindo. Bom, como o Antônio Brum disse, se ele de fato rescindir, o Grêmio vai observar a situação, vai ligar para ele, vai ver o que ele quer. Mas
é importante dizer, é importante ter muita calma, porque quando sai uma informação sobre esse nome, esse tipo de nome, como já aconteceu com o Luan em outro momento, como está acontecendo com o Groy agora, se gera uma expectativa muito grande e trata a situação como certa. O Grêmio sempre teve muita cautela em relação ao Groy. Primeiro vamos esperar ele rescindir, depois vamos ver o que acontece, uma coisa de cada vez. Por isso que está no título. Muita calma com o Groy, porque é um jogador que recebe um salário altíssimo, é um jogador que ainda não rescindiu oficialmente seu contrato com o clube árabe. Tá fora dos planos? Tá fora dos planos, mas entre estar fora dos planos e ficar sem contrato tem um caminho muito grande. E os clubes árabes são bem difíceis de negociar. Então, muita calma, porque certamente se o Groy ficar livre no mercado de forma oficial, o Grêmio vai fazer algum movimento por esse jogador. Oficialmente, depende de muitos fatores, mas certamente vai sondar, vai ligar para o empresário dele, afinal de contas, não precisa nem dizer, né, a relação que o Groy tem com o Grêmio aqui no Brasil, tá bom? Então, muita calma, mas é basicamente essas informações, tá? Sem nenhum tipo de querer iludir ou querer criar algo que não tem. A situação é essa, um passinho de cada vez, talvez possa chegar aí num desfecho positivo, tá bom? Então, é isso aí. O que você faria com o Groy? Contrataria, não contrataria? O que você achou das informações do vídeo? Comenta aqui embaixo que a gente tá bem curioso pra saber. Te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau!